alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente dele, tornar-me-eis a minha oferta alçada. Lá no 25:8, nesse mesmo capítulo, ele fala assim: e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aleluia. Aqui, irmãos, veja bem, Deus, ele não queria estar longe do povo. Deus, ele queria estar no meio do povo. Assim ele pediu para que pudessem trazer as ofertas, para que pudessem fazer o santuário, porque ele queria, através daquele santuário, ele queria habitar no meio do povo, estar no meio do povo. Deus, ele não quer estar longe de você. Deus, ele quer estar perto de nós, irmãos. Deus, ele quer estar perto de cada um de nós. Lá em Levítico 23:34, a palavra de Deus nos fala: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. E ele continuando lá no próprio capítulo 23:37, ele fala assim: estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós lemos esses versículos, irmãos, nós vemos o que? Algumas tipologias, algumas figuras da palavra de Deus, do Novo Testamento, nesses acontecimentos, nessas coisas aqui que eu acabei de ler. A construção do tabernáculo, ela tem a ver com o desejo de Deus de ficar no meio do povo. Faça para mim um santuário, para que eu possa estar no meio do povo. A oferta dos tabernáculos. Quando nós pegamos a Bíblia, que nós vamos olhar, irmãos, Deus tem ofertas instituídas. Deus tem ofertas voluntárias. Quando nós pegamos lá em Gênesis, quando Abel e Caim foram trazer a oferta diante do Senhor, lá não explica, irmãos, se Deus pediu, se Deus mandou eles darem aquela oferta. Não fala nada disso. Fala que eles foram levar a oferta para Deus. E assim nós vemos, irmãos, Deus em todo o seu aspecto, ele pede uma oferta. Às vezes as pessoas são redias em entender, em saber o que é uma oferta para Deus. Mas o que tem a ver essas ofertas, irmãos? Quando nós pegamos a palavra de Deus para entender, a oferta, ela tem a ver com a maior oferta que Deus fez por nós, que foi a entrega do teu filho, seu único filho, para morrer por nós. Essa foi a grande oferta. Ela tipifica, ela é todas as ofertas que Deus pediu para o homem, para nós, que Deus pede para nós, porque nenhuma oferta que nós possamos dar ao Senhor, o que nós possamos fazer para o Senhor, ela vai ser maior do que a oferta que Deus deu para nós. E entender isso, irmãos, é uma coisa que é entendida através de quem? Do homem natural? Não. É do homem
espiritual é que vai entender o significado desta oferta. A festa dos tabernáculos. Agora, a festa dos tabernáculos, ela está relacionada a quê? Ela está relacionada à alegria, à satisfação de Jesus Cristo, que foi o Verbo de Deus que tabernaculou em nosso meio. Tabernaculou em nossa vida. Então, irmãos, se Jesus Cristo, Ele tabernaculou, se Jesus Cristo, Ele está entre nós, e quando nós festejamos, é uma grande alegria, é uma grande satisfação para Deus, é uma grande satisfação para o Senhor, em ver o quê? A tua igreja festejando, a tua igreja se alegrando, porque foi isso que Ele pediu. Ele pediu para que nós pudéssemos o quê? Nos alegrarmos nas tuas festas. Então, irmão, não é tempo de tristeza. Se há algo na sua vida, alguma coisa que está acontecendo, que tem causado a tristeza, Ele vai tirar nesses dias essa tristeza. Ele vai tirar nesses dias, irmãos, isso que está na sua vida, para que no dia da festa você esteja com o coração aberto, a alma cheia de alegria e de satisfação diante dEle, festejando, se alegrando no Senhor. Amém, irmãos? No geral, irmãos, o tabernáculo era construído por 3 partes, ou seja, havia 3 partes: o átrio. Eu não sei se o irmão colocou, os irmãos colocaram aí. Eu coloquei. Antigamente, nós olhávamos esses desenhos aí, né, irmãos? Vê aí, irmãos, do desenho aí, do tabernáculo. Vamos ver se o pessoal da mídia lá pode enviar para nós. Amém? Mas o tabernáculo, irmãos, o tabernáculo era dividido em 3 partes. No geral, o átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. Olha lá, em volta daquela tenda, a tenda não, em volta daquela cerca, é mais ou menos, a palavra de Deus fala que é mais ou menos, assim, pelas coisas, que é mais ou menos uma metragem de 45 era o quê? O átrio é aquilo que está dentro daquele espaço, da cerca. Então, bem no meio, e no meio está, e no meio está alguns utensílios, amém? Nós vamos falar sobre alguns aqui. É isso, irmão. Bíblica. Nós vamos entender um pouquinho o que é isso, o que representa essa vida, amém? Então, o nosso tema vai ser aspecto do tabernáculo relacionado à vida cristã, amém? Tem muitas coisas no tabernáculo que está relacionado à nossa vida cristã, à sua presença aqui hoje, amém? O átrio exterior, limite da igreja, amém? O átrio exterior, ele vai o quê? Na tipologia, ele vai apresentar o limite da igreja. O átrio exterior, ou pátio, é aquela parte que eu falei para vocês, de mais ou menos 45 de comprimento por 22 de largura. Era o quê? Era uma cerca de linho fino, torcido, que alcançava 2 metros de altura. No pátio estavam 2 peças, como nós vimos na figura lá, 2 primeiras peças: o altar de holocausto, a pia de bronze, também as mesas para o sacrifício de bacia, para o sangue ser carregado. O altar
era mantido constantemente com fogo para queimar completamente as ofertas que eram trazidas para serem do 27, depois você lê lá, lugar onde o povo fazia o que? Expiação pelos seus pecados. Um animal era sacrificado. E Deus o que? Através daquele ato, perdoava o pecado do homem. Seus pecados, ele podia entrar no santo lugar. Ninguém fora podia ver o que acontecia ali naquele lugar. Menos que o que? Trouxesse com ele uma oferta para o holocausto, que era o que? A oferta do perdão dos seus pecados. E o mais próximo que o homem podia chegar era ali naquele limite. Ele não podia chegar até o santuário, até o tabernáculo propriamente dito. Lá em Êxodo 27, de 8 a 8, 30, 17 ao 21, 38 ao 8, vai falar sobre essas coisas. Como podemos ver o ato exterior relacionado ao aspecto do limite da igreja, irmãos? Como que essa figura pode ser apresentada, essa tipologia pode ser apresentada a nós? Ninguém entra na igreja tem o que? Reconhecer a oferta do sacrifício vivo, do derramamento do sangue do Senhor Jesus na cruz para a remissão e perdão dos seus pecados. Para o átrio, entrar ali, fazia a oferta de sacrifício, ele estava apto a entrar. A igreja do Senhor é essa casa pela qual você está dentro dela. Faz parte da sua vida, da nossa vida. E a pessoa só pode entrar, só pode estar dentro do limite desta igreja, se ela reconhecer a oferta do sacrifício de Jesus Cristo, o seu derramamento na cruz, que redimiu, que perdoou os seus pecados. Jesus Cristo, ele foi entregue no altar de holocausto, para morrer por nós, para fazer com que nós pudéssemos o quê? Nos adentrarmos dentro para a igreja, fazer parte da igreja. Não tem como, irmãos, a pessoa fazer parte da igreja se ele não reconhecer esse derramamento de sangue e não receber este perdão, esta oferta, esse derramamento do sangue do Senhor Jesus sobre a sua vida. Porque, irmãos, é o perdão. O Senhor Jesus perdoou, ele redimiu. Lá em Hebreus 9, 22b nos fala assim: e sem derramamento de sangue não há remissão. Se não houver derramamento de sangue, o homem, sendo assim, Deus, naquele tempo, ele aceitou o que? A oferta, que as pessoas levassem uma oferta de um animal, para que pudesse o sangue ser derramado, o homem ser perdoado. A oferta entregue no altar de holocausto. E quando nós reconhecemos isso, o homem isso, o que recebe a oportunidade de entrar
no átrio exterior, de entrar na casa de Deus, de entrar na igreja, fazer parte da igreja. Amém? Todos aqueles. No Novo Testamento encontramos a realidade dos fatos. O altar representa a cruz, na qual Jesus Cristo o quê? Na qual Jesus Cristo morreu e derramou o teu sangue. Quando nós o que ainda estávamos pecadores, éramos o que? Inimigos de Deus. O seu sangue foi derramado na cruz e nos deu condições para que pudéssemos o que? Fazer parte da casa da igreja do Senhor. É isso que Deus quer para a nossa vida. Quer que nós façamos parte do corpo. Amém? Isso é muito importante, irmãos. Esse ato nos colocou dentro da igreja, te colocou dentro da igreja, não foi assim? Você reconheceu Jesus como seu Salvador. Pediu perdão pelos seus pecados. Confessou Jesus na sua vida. Aí Jesus Cristo, que Ele fez essa parte dele para cumprir em nossa vida, em nossos irmãos. Este ato para que nós pudéssemos estar diante dele. A cruz de Cristo eliminou o que? O velho homem. Nós não somos mais aquela pessoa, você não pode ser mais aquela pessoa de antigamente. Você é uma nova criatura. Assim como a oferta ela era apresentada no altar de holocausto, ali, irmãos, o fogo, ele não podia ser apagado. Ele tinha a oferta, o que ela pegava. Assim, irmãos, nós somos deformados. A nossa forma natural, ela não pode existir mais. Nós fomos o que? Aceito por Deus. Ao perder essa forma natural, essa vida natural que nós temos de pecado, de inimizade contra Deus, de distância de Deus, ao perder essa forma natural que o homem tem, que a humanidade tem, nós somos através do sacrifício de Jesus Cristo. Você, meu irmão, creia nisso. Aquele que se arrependeu, pediu perdão dos seus pecados, aceitou o sacrifício de Jesus, confessou o Senhor como seu Salvador da sua vida, ele está dentro da igreja, passou o limite que o impedia de entrar no santo lugar. O homem está no mundo, as pessoas, a humanidade está no mundo, longe de Deus, inimigo de Deus. Mas a partir do momento que Jesus Cristo, ele cumpriu este ato, Jesus Cristo, ele cumpriu essa demanda de Deus para que nós pudéssemos o quê? E nós reconhecemos isso, você reconhece isso na sua vida. Você está dentro da igreja, fazendo parte da igreja. Você saiu, você estava no mundo, agora está dentro do limite da casa de Deus, amém? Você, meu irmão, minha irmã, faz parte daqueles que estão dentro da casa de Deus. Aleluia. Nós estamos dentro da casa do Senhor. Glória a Deus. Segundo, primeiro, foi o átrio exterior, que representa o que? O limite da igreja. Segundo, o santo lugar. Ministrar. Aleluia. Ministrar
ao Senhor. Glória a Deus. O aspecto do lugar santo, ou depois do ato exterior, tinha o propriamente dito. Estava no meio, como vocês viram, nós vimos aí na figura, para aquele que não conhece. O aspecto do lugar santo está relacionado ao ministrar, ao serviço de Deus. Aleluia. Jesus Cristo nos chamou, Jesus Cristo nos salvou, agora nós podemos servi-lo. O homem, irmão, o homem que não está dentro da Deus, que está fora dos limites da igreja, ele não serve para servir a Deus. Para que nós possamos servir a Deus verdadeiramente, devemos estar dentro do limite de Deus. Aí nós chegamos aonde? Até o lugar para ministrar, para servir. Você aceitou Jesus Cristo. Então, irmãos, agora nós temos o quê? Se você aceitou, foi salvo, nós temos que ser servo, servir, ministrar ao Senhor. Era o primeiro ambiente, o santo lugar. Era o primeiro ambiente do santuário, onde somente os sacerdotes e sumos sacerdotes podiam entrar, podiam ministrar. Ou seja, só os sacerdotes e sumos sacerdotes podiam ministrar, fazer o trabalho de Deus ali naquele lugar. Os demais, os levitas, auxiliares do culto, só podiam trabalhar no pátio externo. No lugar santo ficavam 3 utensílios revestidos de ouro. Ficava o candelabro para manter o ambiente iluminado, já que era fechado e sem luz externa. Mesa dos pães asmos da proposição, com 12 pães representando as tribos de Israel e o alimento que Deus era para elas. Estes pães eram substituídos por outros pães semanalmente. Somente os sacerdotes tinham o quê? Autorização para entrar ali e também para comer os pães velhos. Lá em Êxodo 25, 23, 30 fala sobre isso. Levítico 24, 5 e 8 e 1 Samuel 21, do 1 ao 6. O altar do incenso, junto ao véu, separava o santo do santíssimo, onde especiarias aromáticas eram oferecidas a Deus, exalando um bom odor no santuário. Diariamente os sacerdotes entravam nesse ambiente para ministrar ao Senhor. Portanto, era um lugar de servir. Ali os sacerdotes entravam para ministrar a Deus, para servir a Deus. Depois você vai entender, quando você pegar e ler lá nesses versículos, Êxodo 25, Levítico 24, você vai entender o que é ministrar, servir a Deus, o que eles faziam. Já que recebemos, irmãos, trazendo para o nosso lado o santo lugar, o lugar de ministrar, de servir a Deus, trazendo por nosso lado, ministrar a Deus, ministrar ao Senhor. É servir a Deus. Já que recebemos o Senhor como Salvador, entramos para a igreja, nós vamos servir ao Senhor. O serviço de Deus, ele não pode ter lugar. Em todos os lugares que você estiver, você vai ministrar, você vai servir a Deus.
Ele não pode estar relacionado somente entre quatro paredes, entre o templo, aonde nós nos reunimos para estarmos aqui juntos, adorando, glorificando ao Senhor. Mas ele está relacionado, esse ministrar, esse serviço a Deus, está relacionado, irmãos, em todos os lugares que você estiver, que nós estivermos, nós devemos o quê? Estar servindo, ministrando a Deus, pregando o Evangelho, testemunhando, cuidando uns dos outros, sustentando. É isso, irmãos, é ministrar. Isto é servir a Deus, é você cuidar, é nós cuidarmos, prestarmos o serviço ao Senhor, falarmos do teu Evangelho, testemunhar, cuidando uns dos outros, sustentando. Ministrar a Deus não é somente fazer algo para Deus, é muito mais que isso, irmãos. Às vezes a pessoa pode, eu faço um serviço para Deus, eu estou ministrando, mas não é somente isso, é muito mais. Ministrar, servir a Deus, é muito mais. São coisas que vêm lá do alto, do céu, para que nós possamos fazer com zelo. Para que nós possamos fazer com zelo, com desejo, com vontade. Sabe por quê? Se nós não tivermos, se a pessoa não tiver o cuidado, já que nós somos salvos para servir, para ministrar ao Senhor, você sabe o que acontece, irmãos? Se a pessoa não tiver cuidado, ela pode oferecer fogo estranho, ela pode ministrar fogo estranho ao Senhor. Nós temos que ter esse cuidado, com esse zelo, com o ministrar, com o serviço de Deus, para que não possamos chegar ao ponto de sermos apenas usados por Deus. Quando você ministra, quando nós ministramos, nós servimos a Deus, nós fazemos o serviço de Deus, e aquele que ministra, aquele que serve, ele é o quê? Ele é servo. Você tem que ser servo. Temos que ter esse cuidado, por quê? Porque se apenas a pessoa for usada por Deus, ela não é servo. Servos são os filhos, aquele que tem o cuidado, o zelo para servir a Deus, para ministrar ao Senhor. Porque, irmão, se não tiver esse cuidado e a pessoa passar a ser somente usada por Deus e não servir a Deus de verdade, o que acontece? Deus, Ele pode usar qualquer um. Mas servir a Deus não é qualquer um que serve, ministrar a Deus não é qualquer um que ministra. Porque Deus, Ele pode usar qualquer um. Quando nós vemos a palavra de Deus, lá esqueci, Balaão, irmãos, Balaão, Deus usou o quê? Uma mula, ou seja, uma mula foi usada por Deus. Para ministrar, você está apenas se colocando curada por Deus. Aí você, na sua força, na sua coragem, você vai na sua natureza. E para Deus não tem valor eterno para Deus, porque você está sendo apenas usado e não está servindo ao Senhor de verdade, com o coração, em espírito. Nós temos que estar no santo lugar, no serviço, ministrando a Deus.
Lá em Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 17, 19 nos fala assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação, o serviço. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Nós que somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, somos responsáveis em ministrar a palavra de reconciliação do homem com Deus. Aleluia, irmãos. Nós somos responsáveis para ministrar, para servir ao Senhor. Uma das mais importantes verdades do Novo Testamento é que todos os cristãos são sacerdotes de Deus, amém? Você, meu irmão, é um sacerdote de Deus. Sendo assim, você pode entrar com intrepidez, você pode entrar com verdade e ministrar diante do santo lugar. Ministrar às pessoas a vida de Deus, ministrar às pessoas a vida que o Senhor tem para dar para elas através de Jesus Cristo. É servir ao Senhor de verdade, em espírito e em verdade, não apenas com o corpo, não apenas com a mente, não apenas com os lábios, não apenas com o coração natural, mas é ligado ao trono dos céus, aonde o Senhor vive. E ali Ele vai receber a nossa ministração, o seu serviço, como um aroma suave. Um aroma suave que chegou nas alturas. E Deus se alegrou. Podemos servir ao Senhor com coragem e intrepidez. A obra do ministrado, o serviço de Deus, ela é a iniciativa de cada membro do corpo de Cristo, de todos nós. Não é a imputação exclusiva de líderes selecionados, ou seja, irmãos, isso é um compromisso de todos nós. Não é exclusivamente de um, não é exclusivamente do pastor, não é exclusivamente do evangelista, não é exclusivamente do apóstolo, mas sim é todos nós, o corpo de Cristo, trabalhando, ministrando, servindo ao Senhor. Cada um de nós somos chamados para ser servos que ministra, amém? Você pode sim trazer o homem, ministrar em sua casa, você pode ministrar na vida do seu cônjuge, você pode ministrar na vida dos seus pais, você pode ministrar na vida dos seus filhos, você pode ministrar na vida dos seus irmãos, você pode ministrar na vida dos seus amigos, você pode ministrar ao mundo. E todos vão ver o serviço de Deus. E todos vão ver o serviço que prestamos ao Senhor, em espírito, em verdade. Amém, irmãos? Vamos ter cuidado para que nós possamos estar no santo lugar, no lugar de ministrar, no lugar de servir a Deus, mas que nós possamos servir em espírito, em verdade, não só com o corpo natural, com a mente, com o coração natural, mas é ligado ao trono do Senhor, ligado aos céus. Não é força do corpo natural, mas é força, é poder de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida, amém? Vamos ministrar a Deus, vamos servir a Deus de verdade e procurar não ser usado somente por Deus, não ser usado somente por Deus. Por quê, irmãos? Aquele que é usado, somente usado por Deus, não é dessa forma. Será que qualquer um vai ser salvo? Não. Qualquer um vai ser arrebatado? Não. É aqueles que estiverem preparados, ministrando, servindo a Deus,
em espírito, em verdade. Amém? Aspectos do tabernáculo relacionado à vida cristã. Está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Então nós vemos o que? O átrio exterior, o limite da igreja. Agora você está dentro da igreja. Você saiu daquela área lá do mundo, daquele lugar, daquele espaço, daquele pátio do mundo, e você está dentro do átrio exterior da igreja, da casa de Deus. Segundo, santo lugar, lugar de ministração. Agora você pode ministrar, você pode servir ao Senhor em espírito e em verdade. Terceiro, santo dos santos, viver no espírito. Amém? Santo dos santos, ou lugar santíssimo, é o lugar onde Deus vive. A pessoa que está no Santo dos Santos tem a vida com Deus, é o aspecto de viver no Espírito, o Espírito Santo morando dentro de nós, dentro de você. Quando você está no Santo dos Santos, meu irmão, viver no Espírito é andar com o Espírito. Viver no Espírito é o Espírito Santo fazendo morada dentro de você, dentro de nós. O lugar santíssimo era a parte que demandava a maior reverência em todo o tabernáculo, porque ali estava guardado a arca de ouro, ou seja, a chamada de arca da aliança, a arca do testemunho, que guardava em seu interior as tábuas dos mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um pouco do maná do deserto. Por cima desta arca, o que havia? Estava a tampa do propiciatório, com imagens de 2 querubins. A arca era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo escolhido. Dentro do Santo dos Santos, irmãos, ali estava o que? O maior símbolo da presença de Deus, que era a arca. Ela simbolizava, ela era a presença de Deus no meio do povo. Por isso que ela ficava no Santo dos Santos. Apenas Arão, o sumo sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano. No dia da expiação, oferecia a oferta a Deus por todo o povo. Êxodo 24, 12, 25, 10 ao 22, Deuteronômio 10, 1 ao 5, fala sobre isso. Todavia, o desejo imutável de Deus era estar no meio do seu povo. O desejo imutável de Deus era estar junto com nós, junto com você. Deus, ele não quer estar separado de nós. Deus, ele quer estar junto com a sua igreja, com o seu povo, no meio de nós, operando maravilhas. Amém? Operando maravilhas, trazendo sobre nós a cura, trazendo sobre nós os milagres, trazendo sobre nós a salvação, a libertação. Por isso a palavra de Deus diz sobre os cristãos, o povo de Deus no Novo Testamento, que nós somos o quê? Sacerdotes de Deus. Você, meu irmão, é sacerdote. 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, sacerdócio real, é isso que você é isso que nós somos, irmãos. Se nós somos sacerdócio real, só os sacerdotes podiam entrar no lugar santíssimo, no lugar santo. E hoje nós estamos o quê? Na presença de Deus. Hoje nós estamos no lugar, na presença de Deus.
E nós podemos adentrar, irmãos, nós podemos adentrar na presença de Deus, aqui, lá em Hebreus 8:12, a palavra de Deus nos fala, 8:12 não, lá em Hebreus 8, do 1 ao 2, nos fala que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, que está sentado nos céus, à direita do Pai. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Jesus Cristo, Ele o quê? Ele é o nosso sumo sacerdote, que nos conduz a entrar no Santo dos Santos, que nos deu condições para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos. Jesus Cristo, Ele é esse todo inclusivo da parte de Deus, que tabernaculou em nós, nos levando, nos conduzindo à presença de Deus. Hoje nós podemos sim estar na presença do Senhor, entrar com intrepidez no Santo dos Santos e estar diante de Deus, na presença de Deus, diante da sua glória, louvar, adorar, glorificar, entregar a nossa vida a Ele. Aqui no Santo dos Santos está a vida que é vivida com Deus, uma vida que está cheia do Espírito Santo, fazendo o que? Morada dentro de nós. Estar no Santo dos Santos é o mesmo que viver no mais alto grau nas regiões celestiais. Estar no Santo dos Santos, irmãos, é uma vida totalmente entregue ao Senhor, aonde não existe mais a pessoa, aonde, como eu falei, nós somos totalmente consumidos, e já não existe mais eu, mas Cristo mora em mim, vive em mim. Estar no Santo dos Santos, é isso, irmãos, é o mais alto grau de estar nas regiões celestiais, é um alto nível de santidade. Estar no Santo dos Santos é você estar aguardando a volta de Jesus Cristo, porque aquele que não está no Santo dos Santos não guarda a volta de Jesus Cristo. Estar no Santo dos Santos é nós estarmos preparados para o arrebatamento. Só vai ser arrebatado aqueles que estiverem no Santo dos Santos, entregues ali a sua vida em espírito e em verdade, o Espírito Santo morando dentro de você, fazendo morada dentro de nós, nos conduzindo na presença de Deus, nos conduzindo na presença do Senhor, pela qual Ele almeja, pela qual Ele quer. Mas para chegar no Santo dos Santos, nós temos que ter uma vida constantemente entregue aos pés de Jesus Cristo, andando, seguindo, praticando os seus ensinamentos, isto é, santidade, renúncias, perdas, obediência, submissão. É isso, irmãos, é estar no Santo dos Santos. Nós temos que passar por estas coisas. É uma vida santa, uma vida de renúncia, de obediência, de submissão ao Senhor. É uma vida entregue ao altar de Deus, como uma oferta consumida, que perdeu a sua forma e recebeu a forma do Espírito da vida de Deus, que vem de Deus. A vida que veio através de Jesus Cristo. E tudo isso, irmãos, pode ser gerado em nós pela obra do Espírito Santo dentro de nós. Por isso nós devemos o quê? Entregar sim a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, para que Ele possa o quê?
sentir alegria, satisfação em ver o que nós estamos servindo no Santo do Santo, que nós estamos levando a nossa vida no Santo dos Santos. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 3,17 fala que nós somos o quê? Nós somos o templo de Deus. Nós, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos o templo de Deus pelo qual Ele quer habitar. Deus, Ele habitava no Santo dos Santos. A arca representava a presença dEle. A presença dEle no meio do povo. Mas hoje, Ele está dentro de nós. Ele está dentro de você. Aleluia. Ele está na sua igreja. Devemos empenhar ao máximo até a morte para preservarmos a vida de Jesus Cristo no Espírito. Amém? De modo que possamos viver sempre. De modo que possamos estar sempre no Santo dos Santos, testemunhando, impactando a vida daqueles que estão em nossa volta, mostrando para eles que Deus está vivendo através da nossa vida, que Deus, Ele está dentro de nós e o Espírito Santo está fazendo esta obra na nossa vida, dia após dia. Por isso, irmãos, empenhamos ao máximo, empenhamos sim para entrar no Santo dos Santos. Empenhamos sim para estarmos o que? Preparados para a colheita. Empenhamos sim em estar preparado para a subida aos céus. Empenhamos sim em estar preparados para levar a verdade, para expressar a vida de Deus entre os homens. É isso, irmãos. Nesse tempo de festa, em que Deus quer que nós festejamos esta festa de tabernáculo, Ele quer produzir isso tudo na nossa vida, de uma maneira tal para que nós possamos chegar ao Santo dos Santos e ali estar junto com Ele. Amém? Entenderam, irmãos? Como que tabernáculo ele está relacionado à nossa vida cristã através dessas figuras. Deus, Ele quer isso de nós. Você passou por essas etapas. Você estava no átrio, você chegou até o átrio exterior. Chegou para dentro da igreja. Você pode viver, ministrar a Deus de verdade em espírito. E pode estar na presença de Deus. Através do poder, através de uma vida voltada para o Espírito. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Que nós possamos nesses dias de tabernáculo compreender este mistério do tabernáculo. Entender este mistério em que que subsequente, né? Porque ainda não aconteceu, subsequente à vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos preservar em nosso coração esta festa de tabernáculo, crendo, vendo, sentindo, alegrando-se na presença de Deus, porque o Verbo Jesus Cristo tabernaculou entre nós, trazendo a alegria da festa de tabernáculo. E hoje nós podemos sim apresentar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. E hoje você pode sim
cumprir dentro de você a revelação dentro de nós, a revelação do simbolismo do tabernáculo e do templo. Lá em Hebreus 7:10, fala sobre essa revelação do tabernáculo, que foi revelado a nós. Jesus Cristo como mediador de uma aliança superior, com promessas superiores, fundamentadas em Deus, fundamentadas no sacrifício dele por nós na cruz. E hoje nós recebemos esta promessa, você recebe esta promessa. Ele é o sumo sacerdote perfeito, pertencente a uma ordem superior, pela qual está dentro de nós. E nos conduz à presença do Pai. A igreja é o templo onde a presença de Deus habita com o seu povo. A igreja é a presença, é o local onde Deus habita no Espírito Santo. É isso, irmãos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer nesta noite, Senhor. Ó Deus, o Senhor tem o teu propósito através, ó Deus, dos séculos. Várias dispensações, ó Deus, aconteceram através dos séculos. E hoje, ó Deus, nós vivemos aqui como igreja do Senhor, participantes da graça redentora de Jesus Cristo. Aguardando, ó Deus, um dia maior em que cumprirá a promessa do Senhor, a promessa pela qual nós aguardamos o Senhor, pela qual estamos esperando, que é a vinda do teu Filho, arrebanhando, buscando a tua igreja. Mas nós queremos sim, Senhor, fazer parte, foram chamados e escolhidos, Senhor. Fazer parte da trombeta soar, nós estamos preparados. Por isso, estamos nesses dias de tabernáculo, na esperança em que vai cumprir em nossa vida, vai cumprir no meio da tua igreja este grande dia. Por isso, ó Deus, queremos sim ter uma vida entregue ao teu altar, ter uma vida, ó Deus, vivida nos santos dos santos, para que nós possamos, ó Deus, estar contigo um dia, para que nós possamos nos alegrar com o Senhor um dia. Por isso nós te pedimos esta noite, vem de encontro, ó Deus, a vida de filho.
trazendo, Senhor, a redenção, a salvação, trazendo, Senhor, a força, o poder para ministrar, para fazer o serviço do Senhor, e trazendo, ó Deus, um poder de uma vida no Santo dos Santos, na presença do Senhor para sempre, para sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Entenderam? Amém? Vamos levantar as mãos, agradecer a Deus. Senhor, obrigado por esta noite, por esta palavra, por este culto. Deus, que cada um possa ter recebido, Senhor, essa revelação no seu coração, e possa sair daqui nesta noite transformado e mudado para aquilo que nós mais esperamos, que é um encontro eterno com o Senhor. Pedimos o teu sustento no dia a dia. Guarda-nos, livra-nos de todo o mal deste mundo, de toda maldade, de toda violência. Que o amor de Deus, do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um. Vai em paz e Deus te abençoe em nome de Jesus, meu irmão. Aleluia, Deus é maravilhoso.